A ignorância e a estupidez de muitas pessoas que votaram em Lula, não todas naturalmente, não permite que elas vejam que elas empurraram o Brasil para a beira do inferno, para a beira do caos. A gente tem visto que o mundo hoje, no campo da economia, está em frangalhos. A Europa, ela vem descendo de ladeira abaixo, está vivendo um conflito bélico, a economia está arruinada. Politicamente, a gente tem visto uma ciranda de líderes de países que estão renunciando, outros sendo caçados, outros sendo forçados a fazer uma mudança na sua política. Fato é que o mundo não está bem no pós-pandemia. E o Brasil, por incrível que pareça, por ter uma equipe de ministérios composta por Bolsonaro, que tem o claro objetivo de servir ao Brasil e não se servir do Brasil, de fazer do Brasil um lugar melhor para se viver, trabalhando com lisura, com honestidade, não roubando, não deixando roubar, permitiu que o Brasil seguisse o caminho contrário do resto do mundo, ou seja, onde a economia está operando no azul, a inflação de ladeira abaixo, nós estamos vivendo um período de deflação. Então, senhoras e senhores, a situação do Brasil é completamente o contrário do resto do mundo, positivamente falando. Mais vezes eleições para presidente. E os brasileiros acabaram, de acordo com os dados do TSE, dando a eleição para o Lula. E hoje nós estamos vendo que os fundamentos da economia, da equipe econômica do Lula, é um desastre. É um desastre. Ao ponto de seus próprios aliados o abandonarem, criticarem. E o Brasil está sendo empurrado está sendo empurrado para o caos muito antes do Lula tomar posse, se é que vai tomar. E a minha preocupação é tamanha, senhores, que todos sabemos, o Guedes, Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, é um camarada respeitado no mundo inteiro, no campo da economia. O Guedes é um camarada capacitado. Se a Academia do Nobel fosse uma instituição séria, daria para o Guedes o Prêmio Nobel de Economia. Mas a gente sabe que não é. O Guedes é aquele camarada de visão, é aquele camarada que veio para servir ao Brasil, um senhor de idade elevada, que ele veio para servir o país o qual ele nasceu e entende que devia dar sua parcela de contribuição com o seu conhecimento. E o que Guedes falou? Com a economia a ser implantada, com a política econômica a ser implantada pelo PT, assim que assumir, com 6 meses, o Brasil se tornará em uma Argentina. Com 1 ano e meio, o Brasil se igualará à Venezuela. E isso, minha amiga e meu amigo, não é alarmismo, é fato, é real. A forma com que a equipe econômica do Lula já começa a se manifestar mostra que eles têm tudo certo para dar errado. A Argentina e Venezuela já foram os países mais prósperos da América. A Venezuela foi chamada de Venezuela Saudita por causa do petróleo, do gás e das outras riquezas minerais. Hoje, sob o comando do socialismo e do comunismo, iniciado com Hugo Chávez e agora sendo dado continuada com Nicolás Maduro, a população está vivendo, 80% da população venezuelana está vivendo abaixo da linha de pobreza, miséria absoluta. Para se ter uma ideia, quando morre um ente querido, é enterrado em caixas de papelão porque não tem dinheiro para comprar caixão. Na Venezuela,
Não é comum ver nas comunidades pobres animais domésticos como gatos e cachorros. Por quê? Cãezinhos. Por quê? A população os eliminou para se alimentar. Muitos estão fugindo da Venezuela, como todo mundo sabe, e vindo para o Brasil para tentar uma vida melhor. Nós temos engenheiros, oficiais do Exército, que desertou das Forças Armadas lá, que veio para o Brasil trabalhar, sabe de quê? Motoboy. Trabalhar em Uber. Trabalhar de ajudante de pedreiro. Essa é a realidade da Venezuela e que o mesmo caminho está seguindo a Argentina e que os brasileiros, parte deles, decidiram que o Brasil deve seguir também. Eu vi uma cena na Argentina esses dias de cortar o coração. De cortar o coração. A prefeitura de uma cidade, a qual no momento eu não me lembro o nome, abriu uma cova funda num aterro sanitário e ali enterrou vários frangos mortos já há muito tempo. O que a população fez? Cavou, pegou aquele frango e levou para comer. De tamanha a pobreza que é na Argentina hoje. A situação é terrível, senhoras e senhores. O que a gente viu nessas eleições de 2002, entre Bolsonaro e Lula, não foi uma briga de petralhas contra a coxinha, foi uma briga do bem contra o mal, do atraso contra o progresso. E o mal venceu. E o mal venceu. Pasmem os senhores. A economia do Brasil vai estar de ladeira abaixo. E isso vai provocar inflação. E com a inflação vem o desemprego, a pobreza, naturalmente a violência, a fome. E todo esse caos anunciado tem uma digital. A digital de parte do povo brasileiro que resolveu escolher esse caminho. Muitos infelizes, estúpidos e ignorantes acreditaram mesmo que Lula, uma vez ganhando a eleição, eles poderiam comer picanha e tomar cervejinha. Não vão. Nós estamos na iminência de ver pessoas comendo os seus gatinhos e os seus cachorros aqui no Brasil. Lula, quando da eleição, falou que viria, que ao ganhar a eleição e assumir o poder, ia fazer diferente, um governo novo. O que ele fez? Para a surpresa de ninguém, para não surpresa daqueles que pensam, veio pior, cometendo atos de corrupção, mentindo, querendo dividir a riqueza dos brasileiros com os seus amigos parasitas, recebendo favores dos seus amigos bandidos, querendo abrir mais 13 ministérios para abarcar os seus companheiros de ladruagem. Então, senhoras e senhores, nós estamos na iminência de viver dias terríveis. Nós estamos dançando à beira do abismo, brincando de cabra cega à beira desse abismo. É lamentável dizer, dias piores estão por vir. Você que votou em Lula acreditando que ele seria diferente, você que votou em Lula acreditando que ele fosse te permitir comer picanha e tomar cervejinha, o que você vai viver, eu, você, nós brasileiros vamos viver, é uma onda de violência, em que o seu filho, o meu filho, os nossos entes serão alvos dessa violência. A gente vai ver caos, fome, desemprego, inflação, saques, tudo por causa de uma escolha equivocada, irresponsável, feita por alguns brasileiros. Às vezes, o exemplo está em nossas caras, mas há estúpidos que não permitem olhar e diferenciar.
vota numa fração de segundos, brincando, querendo resultado sério ao longo dos 4 anos. Não os terá. A gente planta aquilo que a gente colhe. Muitas vezes o camarada fuma, o cara fuma a vida toda, quando pega um câncer, ele quer condenar Deus, quer culpar Deus por ter contraído um câncer. Fato é que, minha amiga e meu amigo, vamos orar para que o mal não seja tão impactante, mas que ele vai existir, vai. Alguém disse um dia, haverá um momento em que o mundo será dominado pelos idiotas. Não que os idiotas tenham o poder da sapiência, não, é porque eles são a maioria. E é essa maioria que, até que se prove o contrário, deu a eleição para Lula, jogando contra o patrimônio e empurrando o Brasil para próximo do inferno. Que Deus tenha piedade do nosso Brasil.